Médicos viram pacientes que estavam em cadeira de rodas há anos se levantarem e darem os primeiros passos. Isso aconteceu no Brasil. A substância por trás disso se chama polilaminina, e desde que essas imagens começaram a circular, o mundo científico ficou dividido. Famílias foram até a justiça para ter acesso e muita gente ainda não sabe o que acreditar. Hoje você vai entender exatamente o que é essa substância, como ela funciona no corpo, o que já foi comprovado de verdade e o que ainda é uma grande incógnita. Se você ou alguém que você conhece tem algum tipo de lesão na medula espinhal, ou se você simplesmente acompanha notícias sobre ciência e saúde, provavelmente já ouviu falar da polilaminina. O problema é que a maioria das informações que circulam por aí é incompleta. Tem gente dizendo que é uma cura milagrosa, tem gente dizendo que é charlatanismo. A verdade, como quase sempre acontece na ciência, está num lugar bem mais complexo do que qualquer um desses dois extremos. Então, bora entender isso de vez. Antes de falar da polilaminina em si, você precisa entender o problema que ela tenta resolver. E esse problema é sério. A lesão medular é uma das condições mais devastadoras que existem. A medula espinhal é o principal cabo de comunicação do seu corpo. Ela conecta o cérebro a praticamente tudo: suas pernas, seus braços, seus órgãos. Quando essa estrutura sofre um dano, seja por um acidente de carro, uma queda, um mergulho em água rasa, ou até por causas clínicas como tumores, esse canal de comunicação é interrompido. Dependendo de onde a lesão acontece e o quanto ela é grave, a pessoa pode perder movimento, sensação, controle da bexiga, dos intestinos, da função sexual. Em casos mais severos, pode perder até a capacidade de respirar sozinha. E o que tornava tudo isso ainda mais cruel até bem pouco tempo atrás, era uma frase que médicos repetiam como verdade absoluta: lesão medular não tem cura. Uma vez que os neurônios da medula fossem danificados, eles simplesmente não se regeneram. Diferente de um músculo ou de um osso, o sistema nervoso central do adulto não tem a capacidade de se reparar de forma significativa. Essa ideia dominou a medicina por décadas, e ela ainda é amplamente verdadeira. Mas, nos últimos anos, pesquisadores começaram a questionar se ela é completamente verdadeira. E é aí que entra a polilaminina. A polilaminina foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros. O principal nome por trás dela é o médico e cientista Rui Curi, professor da Universidade Cruzeiro do Sul e pesquisador de renome internacional na área de imunologia e bioquímica. Junto com sua equipe, Curi desenvolveu essa molécula com base em uma ideia bastante específica: usar proteínas presentes naturalmente no corpo humano para tentar criar um ambiente mais favorável à regeneração nervosa. Para entender isso, você precisa saber o que é uma laminina. Lamininas são proteínas que existem na chamada matriz extracelular, que é basicamente o andaime que sustenta as células do seu corpo. Elas estão em quase todos os tecidos, mas são especialmente importantes no sistema nervoso. Uma das funções das lamininas é ajudar os neurônios a se organizarem, migrarem e formarem conexões durante o desenvolvimento do organismo. A polilaminina é uma versão modificada dessas proteínas. Os pesquisadores criaram fragmentos específicos dessas moléculas e os combinaram de uma forma que, segundo eles, potencializa o efeito sobre as células nervosas. A ideia é que esses fragmentos, quando introduzidos no local da lesão, poderiam estimular as células nervosas a se regenerarem, a formarem novas conexões ou, ao menos, a sobreviverem melhor num ambiente hostil como o de uma lesão. É uma hipótese sofisticada, é baseada em biologia real, e é isso que separa a polilaminina de muitas outras promessas milagrosas que aparecem de tempos em tempos. Ela tem uma base científica que pode ser discutida, questionada e testada. Mas como isso funciona na prática dentro do corpo? Quando você sofre uma lesão medular, o dano não para na hora do impacto. Existe o que os pesquisadores chamam de lesão secundária. Depois do trauma inicial, uma cascata de eventos acontece: inflamação excessiva, morte celular programada, formação de tecido cicatricial que bloqueia fisicamente qualquer tentativa de regeneração. O ambiente ao redor da lesão se torna basicamente tóxico para os neurônios.
A teoria por trás da polilaminina é que ela poderia atuar em várias frentes desse processo. Primeiro, criando um ambiente mais favorável para que os axônios, que são as extensões longas dos neurônios que transmitem sinais elétricos, possam crescer em direção ao local da lesão. Segundo, potencialmente reduzindo alguns dos efeitos da lesão secundária. Terceiro, estimulando as células tronco neurais que existem na medula a se diferenciarem em novos neurônios. Nos experimentos em animais, especialmente em ratos com lesão medular, os resultados foram animadores. Os animais que receberam a polilaminina mostraram recuperação funcional maior do que os que não receberam. Eles voltaram a mover as patas, a ter melhor controle do próprio corpo. Esses são dados publicados, revisados por outros cientistas e que foram o que deu à equipe do Rui Curi a credibilidade para avançar para testes em humanos. E foi quando chegou aos humanos que a coisa ficou muito mais complicada e muito mais emocionante ao mesmo tempo. Os primeiros estudos clínicos com seres humanos começaram no Brasil. Pacientes com lesão medular crônica, ou seja, pessoas que tinham a lesão há meses ou anos e que estavam estagnadas, receberam a polilaminina, e alguns desses pacientes começaram a mostrar resultados que ninguém esperava: recuperação de sensação, melhora no controle da bexiga e, em alguns casos, como as imagens que chocaram o país mostraram, pacientes voltando a dar passos. Essas imagens são reais, esses pacientes existem, e esse detalhe é importante, porque a tentação, quando a ciência ainda está incerta, é de descreditar tudo, mas os resultados observados existem. A questão é, o que exatamente explica esses resultados? E eles vão se confirmar em estudos maiores, mais rigorosos? Porque aqui está o ponto central que muita gente não entende como a ciência funciona. Um resultado positivo em poucos pacientes não é a mesma coisa que uma prova de eficácia. Para que uma substância seja considerada eficaz e segura, ela precisa passar por estudos clínicos controlados, com grupos grandes de pacientes, com grupos de controle, com metodologia rigorosa que elimina o efeito placebo, o viés de confirmação e todos os outros fatores que podem criar a ilusão de que algo funciona quando na verdade não funciona ou funciona por outros motivos. Então, em que fase estão os estudos? Até o momento que esse roteiro foi escrito, a polilaminina ainda está em fase de estudos clínicos no Brasil. Ela não tem aprovação da Anvisa para uso terapêutico regular. Isso significa que ela não pode ser prescrita por médicos como em tratamento convencional. Isso não significa que ela não funciona. Significa que ela ainda não provou, dentro dos padrões científicos exigidos, que funciona de forma consistente e segura em humanos. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e é crucial que você entenda isso. Se você acompanha esse canal, você sabe que a gente não tem medo de falar quando a ciência aponta claramente para uma direção. E também não tem medo de dizer quando a ciência ainda está no meio do caminho. E aqui, ela ainda está no meio do caminho. Comenta aqui embaixo que você já ouviu falar sobre a polilaminina, porque eu tenho certeza que cada um chegou nesse vídeo com uma história diferente. Mas aí vem uma questão que vai além da ciência pura e que é talvez a parte mais humana de toda essa história. Muitas famílias não querem esperar. Quando você tem um filho, um pai, um irmão na cadeira de rodas há anos e você começa a ver imagens de outras pessoas em situação parecida dando os primeiros passos, depois de usar uma substância, o que você faz? Você espera mais 5 anos para um estudo controlado? Ou você vai à justiça para tentar ter acesso agora? É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Dezenas de famílias entraram com ações judiciais pedindo que o governo forneça a polilaminina ou que seja autorizado o uso compassivo da substância, que é um mecanismo legal que permite o acesso a tratamentos ainda não aprovados em casos onde não há outra opção. O judiciário brasileiro tem concedido algumas dessas liminares, e isso criou uma situação delicada para o sistema de saúde e para a própria ciência. Por um lado, é compreensível. Ninguém consegue olhar para a dor de uma família e dizer fria e colericamente que eles precisam esperar enquanto protocolos são cumpridos. Existe uma dimensão ética aqui que não pode ser ignorada. Por outro lado, quando pessoas usam uma substância fora de um estudo controlado, em condições que não são monitoradas rigorosamente, você perde dados valiosos. Você não vai conseguir saber se os resultados bons são por causa da polilaminina ou por outros fatores. E se algo de errado acontecer, você também não vai conseguir identificar a causa com precisão.
Isso pode, paradoxalmente, atrasar o processo de aprovação da substância, não acelerar. Essa tensão entre o direito individual do paciente de tentar qualquer coisa quando sua situação é grave e a necessidade coletiva de ter dados científicos sólidos para garantir que todos os futuros pacientes sejam tratados com segurança e eficácia é uma das questões éticas mais difíceis da medicina moderna e não tem resposta fácil. Agora, vamos falar sobre os riscos, porque isso é pouco discutido nas matérias mais entusiasmadas sobre a polilaminina. Toda intervenção médica tem risco. Qualquer substância introduzida no corpo humano pode causar reações adversas. No caso da polilaminina, os riscos específicos ainda não são totalmente conhecidos, justamente porque os estudos ainda estão em andamento. O que já foi observado em alguns casos inclui reações inflamatórias no local da aplicação, dor aumentada temporariamente em alguns pacientes, e há uma preocupação teórica que precisa ser investigada com mais profundidade. Se você está estimulando o crescimento de células nervosas de forma agressiva, poderia haver algum risco relacionado à formação de tumores? Essa hipótese não foi confirmada, mas também não foi totalmente descartada, e ela precisa ser investigada. Além disso, existe o risco psicológico que é real e que não pode ser subestimado. Quando uma família investe tudo, financeiramente e emocionalmente, em um tratamento experimental e os resultados não aparecem, o impacto pode ser devastador. Já existe relato de famílias que gastaram muito dinheiro com tratamentos à base de polilaminina em clínicas que oferecem isso de forma não regulamentada e que não tiveram nenhum resultado. Esse é um ponto importante. A polilaminina aplicada fora de um contexto de pesquisa rigorosa, em clínicas que não seguem os protocolos dos estudos originais, pode não ser a mesma polilaminina. Pode ser uma formulação diferente, aplicada de forma diferente, em doses diferentes. E nesse caso, você não tem nenhuma base para dizer que o produto que está usando tem qualquer relação com os resultados que você viu nas pesquisas. Isso não é um alarmismo, é um alerta real sobre algo que já está acontecendo. Então, o que já foi comprovado com rigor científico? Que a polilaminina tem efeito em modelos animais de lesão medular é fato. Isso está publicado em revistas científicas revisadas por pares. Que a substância tem base biológica sólida e plausibilidade mecanística também é fato. Que os primeiros estudos em humanos mostraram resultados em alguns pacientes é fato. Que a substância é segura e eficaz para uso amplo em humanos ainda não é fato, e ninguém que conheça o processo científico diria que é. O que ainda não se sabe é muito. Não se sabe qual perfil de paciente responde melhor, não se sabe qual é o protocolo ideal de aplicação, não se sabe quais são os efeitos a longo prazo, não se sabe se os resultados observados nos primeiros estudos vão se confirmar em estudos maiores e mais controlados, e não se sabe ainda se a polilaminina vai se tornar um tratamento padrão para lesão medular. Pode ser que sim. Pode ser que ela se torne uma das maiores descobertas da neurociência aplicada das últimas décadas. Pode ser que os estudos maiores mostrem que os benefícios são mais limitados do que pareciam inicialmente. A ciência ainda não sabe, e qualquer pessoa que te diga com certeza que sabe está ou mentindo ou confundindo esperança com evidência. E eu sei que isso é duro de ouvir para quem está esperando por esse tratamento, mas a alternativa é pior. Porque quando alguém promete uma cura antes que a ciência confirme essa cura e as pessoas acreditam nisso, duas coisas ruins acontecem. Primeiro, famílias tomam decisões financeiras e emocionais baseadas em promessas que talvez não se cumpram. Segundo, quando os resultados não aparecem ou quando aparecem problemas, a reação é de desconfiança total e pesquisas legítimas e promissoras acabam sendo jogadas no mesmo saco do charlatanismo. Isso já aconteceu com muitas outras substâncias e tratamentos ao longo da história da medicina. E é por isso que informação clara e honesta importa, mesmo quando ela é menos empolgante do que uma manchete dizendo substância brasileira cura paralisia. O que você deveria fazer com tudo isso? Se você tem um familiar com lesão medular e quer saber mais sobre a polilaminina, o primeiro passo é conversar com um médico especialista em neurologia ou em reabilitação que conheça o assunto, não com alguém que viu uma matéria no Facebook, com um especialista que acompanha a literatura científica.
Se o seu médico indicar participar de um estudo clínico oficial, isso pode ser uma oportunidade real de ter acesso à polilaminina dentro de um contexto monitorado e seguro, e ainda contribuir para que a ciência avance mais rápido. Se alguém te oferecer polilaminina fora de um contexto de pesquisa, em uma clínica privada, sem participação em estudo, com promessas garantidas de resultado, fuja. Não porque a polilaminina seja ruim, mas porque você não tem como saber o que está sendo oferecido, e você pode estar pagando muito por algo que não é o que você pensa que é. Curte esse vídeo se você acha que mais gente precisa ter acesso a esse tipo de informação baseada em ciência de verdade, sem hype e sem medo de falar o que ainda é incerto. A polilaminina é uma das histórias mais fascinantes da ciência brasileira recente. Ela representa o que pode acontecer quando pesquisadores sérios com base sólida começam a questionar o que parecia ser uma limitação permanente da medicina. O fato de que neurônios adultos não se regeneram não é mais tratado como uma lei imutável. Isso é um avanço enorme de perspectiva. E o Brasil, que muitas vezes aparece nas notícias de ciência apenas como lugar de onde pesquisadores emigram para trabalhar em outros países, aparece aqui como protagonista. Rui Curi e sua equipe estão fazendo ciência de ponta no Brasil sobre um problema que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso merece reconhecimento. Mas reconhecimento não é o mesmo que validação prematura. A ciência tem um processo, e esse processo existe para proteger as pessoas, inclusive aquelas que mais precisam de esperança. A polilaminina pode ser o início de uma revolução no tratamento da lesão medular, ou pode ser uma peça de um quebra-cabeça maior que ainda vai demorar anos para ser completado. Provavelmente é as duas coisas, ao mesmo tempo. O que você não precisa fazer é escolher entre acreditar cegamente ou descartar completamente. Você pode estar informado, você pode acompanhar os estudos, você pode entender o processo, e você pode torcer para que a ciência, com o tempo e com os dados certos, confirme o que algumas imagens já fizeram muita gente acreditar, que a recuperação, mesmo depois de anos, pode ainda ser possível. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está por trás de tudo isso, inscreve no canal porque tem muito mais conteúdo assim vindo por aí. A polilaminina é uma das histórias mais fascinantes da ciência brasileira recente. Ela representa o que pode acontecer quando pesquisadores sérios com base sólida começam a questionar o que parecia ser uma limitação permanente da medicina. O fato de que neurônios adultos não se regeneram não é mais tratado como uma lei imutável. Isso é um avanço enorme de perspectiva. E o Brasil, que muitas vezes aparece nas notícias de ciência apenas como lugar de onde pesquisadores emigram para trabalhar em outros países, aparece aqui como protagonista. Rui Curi e sua equipe estão fazendo ciência de ponta no Brasil sobre um problema que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso merece reconhecimento. Mas reconhecimento não é o mesmo que validação prematura. A ciência tem um processo, e esse processo existe para proteger as pessoas, inclusive aquelas que mais precisam de esperança. A polilaminina pode ser o início de uma revolução no tratamento da lesão medular, ou pode ser uma peça de um quebra-cabeça maior que ainda vai demorar anos para ser completado. Provavelmente é as duas coisas, ao mesmo tempo. O que você não precisa fazer é escolher entre acreditar cegamente ou descartar completamente. Você pode estar informado, você pode acompanhar os estudos, você pode entender o processo, e você pode torcer para que a ciência, com o tempo e com os dados certos, confirme o que algumas imagens já fizeram muita gente acreditar, que a recuperação, mesmo depois de anos, pode ainda ser possível.